Alô, boa noite, Brasil. Quinta-feira, dia 14 de dezembro de 2023. Eu acho que hoje é o sexto jogando conversa dentro. É bom quando a gente vai perdendo a conta, né? Isso é legal. Eu já não sei mais. E sempre começando com o nosso acordo tácito, que é não acredite em nada que eu falar. Esse é o meu jargão, né? A frase não é minha, a frase é de Buda, mas ela serve para nortear o nosso o nosso encontro, a minha intenção aqui, que eu falo humoradamente, que é jogar titicas de luz no ventilador, né? Cezinha presente aí, grande abraço, querido. Então, gente, mais um tema e, como sempre, eu também vou estar me repetindo e eu me lembro sempre de dois caminhos, né? Que privilegiam muita repetição. Uma é o Freud, que falava relembrar, repetir, elaborar, relembrar, repetir, elaborar, que é a alma da psicanálise. E na Índia, o processo de aprendizado com os mestres também é na base da repetição. Vai repetindo, repetindo, repetindo. E quantos de vocês já não tiveram a experiência de ler pela enésima vez um livro, de preferência um livro relevante, e cada vez que você lê, você descobre coisa nova, você percebe, nossa, tinha isso aqui, eu nem tinha visto. Então, a gente vai sempre repetindo, relembrando, repetindo, elaborando, repetindo, relembrando, elaborando, né? Porque eu também estou falando para mim, isso é muito importante. Eu tive um grande professor que dizia que eu ensino melhor aquilo que eu mais preciso aprender, e para mim isso é claríssimo, claríssimo. Dar e receber. Temos um nó nessa história. Mas eu queria repetir um negócio que eu falei no Jogando Conversa Dentro da semana passada, que era sobre livre-arbítrio, quando eu falei que tem uns conceitos, quando vêm de outras culturas, que entram numa outra cultura, ou são deturpados os conceitos, ou ganham novos significados. Então, livre-arbítrio foi um deles, eu falei na semana passada. Lei do karma é outro. Você já reparou? As pessoas falam assim, poxa, fulano perdeu um filho, que karma, hein? Pô, fulano foi demitido, que karma, hein? Nossa, a fulana foi traída pelo marido, que karma, hein? Ninguém fala, o cara ganhou na Mega Sena sozinho, que karma, hein? Então a lei do karma virou azar na nossa cultura, virou sinônimo de azar, quando na verdade a lei do karma é a lei de Newton, a velha lei de Newton. Para cada ação tem uma reação oposta na mesma intensidade, só que não aplicada dentro de uma perspectiva cartesiana e mecanicista, aplicada a uma perspectiva holográfica e multidimensional. Isso faz toda a diferença, né? Porque muitos caminhos, né, religiões, escolas, né, o espiritismo é um pouco assim, né, acopla a lei do karma como se fosse uma lei ética e moral, só que não. Né? Eu me lembro muito do Bert Hellinger, das constelações, que foi padre, e que dizia que Deus não opera segundo as regras éticas, legais e morais que o homem criou. Deus não é bonzinho nem malzinho. Deus é uma estrutura, né? É uma consciência autorregulada, autorreguladora, autorregulante. Né? Deus não funciona sob as regras éticas e morais e legais que o ser humano criou para poder ter uma vida minimamente civilizada, e ainda assim a gente não tem. Né? Estão lá fazendo genocídio na Palestina, o homem ainda faz guerra. Olha só. O homem manda telescópios, né, o Hubble, né, aquele outro mais moderno, que estão descobrindo coisas fantásticas. Eu acompanho alguns veículos de astronomia que eu gosto muito. Nossa, o homem está descobrindo coisas fantásticas, né, na medicina, e, no entanto, está fazendo guerra. Esse descompasso, né, entre o que a gente aprendeu, o que a gente descobriu na área da tecnologia e da ciência, e essa forma ainda primitiva, né, das cavernas, com como a gente opera ainda emocionalmente, ainda relacionalmente, civilizatoriamente. É impressionante.
Eu acho que isso tem a ver com uma coisa que eu tenho falado muito, vamos repetir, esse descompasso entre pensar e sentir. Isso é uma chave importante na nossa história, né? Aí também, um velho professor meu que dizia, um dos nossos problemas é que os pensamentos vão de Boeing e as emoções vão de bicicleta. Então esse descompasso entre pensar e sentir é, entre outras coisas, a gênese do que eu falei na minha live hoje de manhã. Acho que foi hoje de manhã ou ontem de manhã. O descompasso que existe entre a teoria e a prática. Como é que a gente é em casa, né? Principalmente terapeutas, professores, filósofos, políticos, ideólogos, intelectuais, gente que arrota, no bom sentido, né? Que arrota teorias, né? Você vê as redes sociais cheias de bons conselhos, de soluções, né? de coisas espirituais e terapêuticas sensacionais. Estou falando no bom sentido mesmo. Como é que aquela pessoa é em casa? Provavelmente não é assim, né? Não é assim. Porque a gente ensina melhor o que a gente precisa aprender, isso é legal. Porque existe um descompasso entre a teoria e a prática, que é filha do descompasso que existe entre pensar e sentir. E a gente tem que ter uma humildade em relação a isso. E o descompasso entre dar e receber? Vamos falar disso? Porque esse descompasso entre dar e receber, que o Hellinger também falou disso nas constelações, está muito entranhado, poluído, no mau sentido, de religião. Então a gente ainda acredita... Eu botei uma enquete hoje aqui, você dá mais do que recebe? Ganhou sim. As pessoas dão mais do que recebem. Sabe por quê? Em primeiro lugar, porque está instaurado no inconsciente coletivo essa informação de que dar é mais nobre do que receber. Aí vem o Hellinger, que foi padre, e diz que quando a gente dá mais do que recebe, ou recebe mais do que dá, o sistema descompensa. Mas a gente ainda trabalha operando, acreditando, ainda que conscientemente não, emocionalmente a gente ainda opera nessa premissa de que dar é melhor do que receber, de que dar é mais nobre do que receber, e não é só porque a religião falou e instalou esse programa no inconsciente coletivo. Sabe por quê? Vamos desconstruir uma coisa aqui. É porque a gente só dá porque quer receber. A gente só dá porque precisa receber, e a gente tem que resgatar um moralismo babaca que criaram em relação a isso. Como se fosse feio dar esperando receber. A gente só dá porque espera receber. Sabe por quê? Porque o universo funciona na dualidade. O universo é como fio de luz, negativo e positivo. Não é negativo e positivo como julgamento moral, não. Como polaridade, yin e yang. É na mão dupla. A gente só dá porque precisa receber. E a gente só precisa receber porque disseram pra gente que a gente tem um vazio. Eu tenho repetido isso também muito. Isso está entranhado, é outro programa que instalaram há 2000 anos no inconsciente coletivo, que a gente nasce pecador e culpado. Quando eu nasço pecador e culpado, quando eu acredito que eu sou pecador e culpado ao nascer, isso quer dizer que ao nascer eu não sou nem tenho. E se eu sigo pela vida acreditando, consciente e inconscientemente, que eu não sou nem tenho, o que eu vou fazer? Buscar, de qualquer jeito. De qualquer jeito, eu faço qualquer negócio para ser inserido, para ser incluído, para pertencer, para ser amado, para receber, ainda que seja migalha. E aí eu passo por cima de mim facilmente. Eu aturo relacionamento abusivo, eu aturo relacionamento conjugal, profissional, eu aceito trabalhar em trabalhos que eu odeio, eu aceito um monte de coisas horrorosas, porque eu não posso correr o risco de nem migalha eu receber. Então, bacana se a gente desconstruir essa ideia, né? Tá, se você for Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier ou Dalai Lama, beleza.
Você pode pensar em dar sem esperar receber. Mas São Francisco já dizia que é dando que se recebe. E até isso foi demonizado. É dando que se recebe. Por isso que a gente dá mais do que recebe. Por isso que a enquete ganhou aqui. Porque dar é uma garantia, tá entre aspas aqui pra caramba, né? Dar é uma garantia ilusória de que eu vou receber. Aquela fala, mãe moderna não fala mais isso, né? Mas eu mesmo ouvi minha mãe falando: ó, filho ingrato, eu me dei tanto, eu fiz tanto, eu me abneguei tanto, e olha o que eu recebo. Aquelas mulheres que foram oprimidas pelos seus pais, pelo masculino, pelo machismo, pela misoginia estrutural, o que elas fazem? Essas mulheres sofridas do passado, né, que tinham um vazio enorme, que eram sufocadas e oprimidas, que eram obrigadas a cumprir, né? Ser esposa, lavar, cozinhar, né? Servir o marido. Então elas investiam no filho, na tentativa de obter afeto, acolhimento, apoio. Era um investimento. Só que esse investimento não dá retorno. Pode dar e pode não dar. Né? Mas filho não tem obrigação de dar esse tipo de retorno que as mães estavam esperando, que é uma compensação emocional. Isso aí ninguém pode dar para ninguém. Isso aí a gente tem que fazer terapia para aprender a dar para a gente mesmo. Enquanto a gente não aprender a dar para a gente vai ficar procurando fora. E é interessante porque a mesma igreja que diz que a gente nasce pecador e culpado, fala aquela frase mais famosa de Jesus, aquela mais emblemática: amai ao próximo como a ti mesmo. Jesus, que era um cara esperto, não falou nem antes de ti mesmo, nem mais que a ti mesmo, porque ele sabia que ninguém pode dar o que não tem. E se você não dá para você, você não tem. E se você não tem, você vai mendigar. E aí eu falo de brincadeira no curso, eu inventei uns personagens míticos, arquetípicos, que são partes da gente, que a gente usa para obter do outro, do trabalho, de bens materiais, enfim, dos relacionamentos sociais, conjugais, né? São personagens que a gente usa para receber. Então, repara que vocês vão reconhecer esses personagens dentro de vocês, eu também reconheço. A gente tem dentro da gente uma prostituta, a gente tem um escravo, a gente tem um mendigo, a gente tem uma vítima, a gente tem um ladrão e um vampiro. Eu sabia que eram 6. Vampiro, vítima, escravo, mendigo e agora eu já esqueci de novo. Tá, já falei. Esses 6 personagens, né, que a gente vai alternando, dependendo da circunstância, para que a gente tenha alguma garantia que a gente vai minimamente receber. A gente aceita migalha. A gente se prostitui, não necessariamente com sexo. Quantas vezes você não deu ouvido, ombro, dinheiro, teu tempo, trabalho, tua casa, sexo, se for, né? Para minimamente obter. Minimamente. A gente aceita o minimamente. A gente aceita migalha, a gente aceita pouco. Porque melhor pouco do que nada. A gente já tem uma autoestima baixa, pouco amor próprio, uma autoimagem ruim, pouco alto valor. Imagina se nem migalha eu mereço. Imagina se nem migalha eu recebo, eu não posso correr esse risco. E aí eu passo por cima de mim. E aí eu dou mais do que eu recebo. Outras confusões que a religião fez também, que é interessante só para a religião, porque toda religião tem essa característica, salvo raríssimas exceções, né? Religião como instituição tem essa coisa de dominação e manipulação. Né? Eu me lembro muito do Reich, o pai das terapias corporais, dizendo que a nenhuma instituição, nem religiosa nem política, interessa um ser humano livre e potente. Porque um ser humano livre e potente, ninguém pode controlar e manipular.
Por que será que nunca se resolveu saúde e educação? Isso eu aprendi porque eu fui adolescente no tempo da ditadura. Aí eu aprendi a pensar. Eu aprendi a ler nas entrelinhas. Eu aprendi a ter massa crítica. Porque a nenhum sistema interessa uma pessoa culta, inteligente, instruída e saudável. Porque essa pessoa não é manipulada nem controlada por ninguém. E a ninguém interessa. A religião nenhuma interessa um ser assim. Sistema político nenhum interessa um ser assim. O Dr. Reich era comunista, ele foi expulso de todos os partidos comunistas que ele pertenceu e de todas as instituições psicanalíticas que ele pertenceu, porque ele constatava, porque ele trabalhava por um ser potente, autônomo, livre, independente, e a ninguém interessa um ser assim. Então, olha só, além da gente ter sido lavado cerebralmente com essa falácia de que dar é mais nobre do que receber e de que fazer pelo outro é mais nobre do que fazer por si, a gente também acreditou, isso eu me lembro do catecismo, dar o que sobra, não, como é que é? Dar o que falta é mais nobre do que dar o que sobra. Dar o que falta dá raiva. E tomara que dê, porque se nem raiva te dá, aí é sinal que tá ruim pra caramba. Eu não estou falando de dar um casaco para o mendigo que está com frio na rua, porque você em 5 minutos está em casa com o armário cheio de casaco. Não estou falando disso. Dar o que falta dá raiva, e a gente dá o que falta. Porque a gente aceita migalha, porque a gente não quer correr o risco de não pertencer, de não ser amado, de não ser incluído, de não ser acolhido. E a gente faz qualquer coisa por isso. Qualquer. E aí, também, os manipuladores e controladores, espertamente, também misturaram essa ideia. Eu tenho falado muito isso, né? A ideia de que alto valor é vaidade. Você se amar, se valorizar, se privilegiar, se admirar, isso é visto como vaidade. Vaidade, gente, é uma patologia. Vaidade é uma patologia que a pessoa lança a mão para poder compensar alto valor baixo, autoestima baixa e pouco amor próprio. Aí eu vou me comparar, eu vou competir para ser melhor, mais bonito, mais inteligente, mais culto, mais admirado, porque eu tenho autoestima baixa, porque eu tenho pouco alto valor. Porque quem tem uma autoestima boa e um alto valor legal e um amor próprio bacana não precisa se comparar com ninguém. Não precisa competir com ninguém. A competição serve a tentar encher um vazio. Quer ver outra coisa, também confundida, que tem a ver com amar ao próximo como? É o eu primeiro. Eu primeiro é uma frase que aparece muito no alinhamento energético, como uma senha, né? Como uma âncora. E algumas vezes eu ouço gente falando, vem cá, você está fazendo apologia do egoísmo? Olha que interessante. Como essas coisas foram engendradas, né? Para manter a gente controlável e manipulável. Egoísmo é igual a vaidade. Egoísmo é uma patologia. Quando eu falo patologia, não estou falando que é um negócio necessariamente gravíssimo e trágico, às vezes é. Mas é uma patologia que eu também lanço mão para poder compensar. Se eu não sou nem tenho, como é que eu vou dar? O egoísta é esse. O egoísta é o que retém. Por quê? Porque tem um vazio enorme. Porque tem uma crença, um software instalado de que ele não tem. Como é que ele vai dar o que ele não tem? Só tenho para mim. Como é que eu vou compartilhar aquilo que é pouco para mim? Então, vaidade e egoísmo não tem nada a ver com alto valor, nem com eu primeiro. Eu primeiro é a máscara do avião. Primeiro a máscara em mim. Ainda que eu tenha, mesmo que eu tiver com recém-nascido no colo, primeiro em mim, porque ninguém pode dar o que não tem. Vamos parar de ser mendigo, vampiro,
ladrão, vítima, escravo, prostituta. Vamos começar vamos fazer terapia, vamos estudar, vamos refletir, né? Vamos elaborar, vamos meditar, para que a gente vá para que a gente vá se apropriando da gente, para que a gente comece a dar para a gente, para que a gente comece a se autorizar a se amar, a se admirar, a se dar valor, a se respeitar. Porque senão a gente vai buscar isso fora. A gente vai mendigar. E uma coisa que eu via muito em consultório, no tempo que eu tive 10 anos de consultório, recebia muita gente assim que se sentia no vácuo, com o tapete puxado, né? Porque tinha se separado, porque tinha ficado viúvo, porque tinha se aposentado, porque tinham roubado um bem material. Quem sou eu sem? Essa pergunta, né, eu quando dou o curso de alinhamento energético, né, a título de exercício, eu compartilho umas perguntas que eu chamo de pergunta bússola, umas perguntas aferidoras, que eu fui pegando ao longo da vida, com livros que eu li, com cursos que eu fiz, pessoas que passaram pelo meu caminho. E uma das perguntas aferidoras que eu acho importante é: quem sou eu sem? Quem sou eu sem meu casamento? Quem sou eu sem meu carro? Quem sou eu sem meu trabalho? Quem sou eu sem? O que resta de mim? Se eu tirar meu casamento, meus bens materiais, minhas roupas de grife, meu dinheiro, quem sou eu? Eu. Quando eu olho para dentro, eu vejo quem? Com que qualidade eu vivo dentro de mim? Com que qualidade eu me sinto morando nesse corpo? Qual é a qualidade do meu discurso interno? O que eu falo para mim? Com que qualidade eu falo para mim? Tem que começar por aí. A tua vida, a minha vida, a nossa vida é construída daí. O nosso entorno, o nosso fora, é uma construção, é um reflexo, é uma expressão do nosso dentro. Até a física quântica fala isso. O fora é um produto do dentro. O fora é um reflexo do dentro. A qualidade frequencial... Vou falar de outro jeito. A qualidade frequencial, vibratória, energética, emocional, que eu exalo para a vida, vai atrair a mesma qualidade vibratória, energética, frequencial da vida. O único jeito de mudar o que eu recebo da vida é mudar o que eu emito para a vida. Por isso se fala tanto para drogado, por exemplo, muda as companhias. Ou, mais corretamente ainda, quando uma pessoa viciada, com problema com droga, né, começa a se curar, automaticamente a vida, as companhias mudam. Outras pessoas são atraídas, outros lugares. É um jogo de mão dupla. Sempre é um jogo de mão dupla. Por isso que dar é igual receber. Quando eu dou mais do que recebo, recebo mais do que dou, o sistema descompensa. Então vamos dar para a gente. Eu primeiro. Eu primeiro. Então a dinâmica do karma é essa. Eu vou receber aquilo que eu dou. Se eu quero mudar a qualidade do que eu recebo, eu tenho que mudar a qualidade do que eu dou. O mais importante disso tudo, né, é que não haja manipulação. Que haja sempre ética, respeito, verdade, honestidade. Sempre. Ética, ética, ética. Porque aí tudo funciona. Né? Porque isso tudo, né, eu dar mais do que recebo, é a fronteira entre eu dou porque eu preciso receber, porque eu tenho um vazio e eu preciso fazer esse escambo. Isso facilmente escorrega para manipulação e para controle. Facilmente. Porque se manipular e controlar me der alguma garantia que eu vou receber, eu faço.
E controlar e manipular, né, é facilmente travestido de boa intenção, né, de uma embalagem bonita. Relações tóxicas são assim, muitas vezes, né? Tem um termo que a Gabi usa que eu esqueci aqui, que fala sobre isso também, né? Essa coisa de você criticar e de você espetar, de você agulhar com um sorriso, né? Com uma cara espiritual, com uma voz, né? Sabe aquela voz espiritual? Aí você agulha, você espeta, você critica, mas está falando de um jeito suave e cândido, né? Isso é manipulação também, né? Em religião e espiritualidade é muito fácil escorregar para essa perspectiva de manipulação branca, né, de controle branco, né, basta ter uma cara, sorriso, com uma voz cândida, que muita manipulação. A religião faz isso, né? Eu circulei muito na minha vida principalmente no mundo oriental, né? Não como um participante, mas como um frequentador, justamente pelo meu interesse em estudar. Conversei muito com líderes religiosos de várias seitas, organizações. Conheci bem profundamente as mais conhecidas organizações hinduístas, né? Não vi nenhuma que não tivesse ego pra caramba, manipulação pra caramba, controle, lavagem cerebral, a beça. Tudo travestido de boa intenção. Claro, tem a boa intenção, com certeza. Com certeza. Tem a boa intenção, tem o lado legal, tudo tem esses dois lados, né? A sombra e a luz vão caminhando juntas, porque isso é muito humano. Boa noite, Adriana. Um beijo aí no Sul, saudade do Sul. Ano que vem estou chegando aí no fim do ano. Então, se a gente não está muito inteiro não é perfeito, não é bem resolvido, não é nada, não é nenhuma fantasia dessas, né? Inteiro é honesto, né? É estar se trabalhando, é estar meditando, fazendo terapia, estudando, né? É estar comprometido com olhar para dentro, com mudar a qualidade da nossa relação com a gente, né? A possibilidade de manipulação e controle, tanto as que a gente faz quanto as que a gente fica à mercê, diminui muito. Porque a gente vai ficando mais inteiro, a gente vai ficando mais verdadeiro, a gente vai ficando mais honesto, a gente vai ficando mais humilde. E aqueles personagens, né, a prostituta, o ladrão, a vítima, o vampiro, enfim, né, eles vão perdendo a força. Porque na medida em que eu dou para mim, na medida em que eu me respeito, me admiro, me amo, né, sem que isso seja egóico, né, tem esse fio da navalha. Isso é muito importante a gente entender também. A literatura do Oriente, não sei se por um erro de tradução ou uma contingência cultural de um outro país, né, tem muito essa coisa de matar o ego, né? Tem uma campanha de demonização do ego. Matar o ego dá um bom esquizofrênico. Não é? O ego é um componente do psiquismo, absolutamente necessário, que permite que eu saiba que eu sou Hernani Fornari, terapeuta, brasileiro, masculino, todas as minhas personagens, marido, pai de 3 filhos, por aí vai. Eu só sei de tudo isso porque eu tenho um ego. E o ego, assim como todos os órgãos de meus, tem que ser alimentado também. Tem que ser alimentado. Um ego saudavelmente alimentado um nível de autoestima legal, de alto valor legal, uma autoimagem legal, um amor próprio legal, é um indício de um ego alimentado de uma forma não doentia. O problema é quando... Você repara uma coisa, é muito comum um artista famoso ou atleta famoso, quando deixa de ser famoso, muitos deles vão para a depressão ou para as drogas. Por quê? Porque por ignorância cultural, psicológica, eles deixaram principalmente o dinheiro e a fama, o elogio.
irem fazer o quê? Tentar preencher esse buraco sem fundo, que é esse vazio que disseram que a gente tinha. Os orientais são muito craques em diagnosticar, né, a falácia do vazio. Não tem vazio nenhum. O vazio é uma crença, o vazio... Convenceram a gente de que a gente tinha um vazio e a gente fica desesperadamente tentando a qualquer preço preencher esse vazio. E dinheiro, riqueza, fama e elogio pode facilmente funcionar como um alimento fake para esse estômago sem fundo do vazio. E aí, quando acaba o alimento, dá problema. Todo vício é assim. Você vê uma coisa que eu tenho sempre compartilhado, o Alcoólicos Anônimos, né, que é o método Minnesota, aquele dos 12 passos, do só por hoje, evite o primeiro gole. Hoje você tem a AA, além de álcool e drogas, o NA, você tem essa estrutura para malhador de academia, compulsivo, para sexo, para comida, para informática, para trabalho, workaholics. Tudo saudável. Tudo saudável. E tudo vira droga. Na medida em que você vai derivar esses consumos para tentarem preencher esse buraco sem fundo do vazio ilusório. Tem uma imagem do Oriente que eu gosto muito, que é, já experimentou encher um copo cheio? O que acontece? Você derrama. É isso que a gente faz. A gente derrama. A gente não tem um copo vazio, nem um copo sem fundo. A gente nasceu de copo cheio. Só que não informaram isso pra gente. Ao contrário do Oriente, né? Que a premissa básica do Oriente é que eu sou perfeito, completo, pleno, só que eu não sei. Olha a diferença visceral, atávica, ancestral, nuclear, de você se construir como ser humano com a ideia de que você é pecador e culpado de nascença, que você não é e que você não tem. E, por outro lado, né, um outro caso, você se construir como ser humano sabendo que você é e que você tem, só que você não sabe. Nesse caso, aqueles personagens não são necessários. Porque se eu sei culturalmente, espiritualmente, psicologicamente, né, que Deus me fez a sua imagem e semelhança, afinal de contas, o que seria isso, né? Se eu nasci inteiro, pronto, perfeito, completo, só que eu não sei, por alguma razão que ninguém sabe explicar, ninguém mesmo, nem no Oriente sabe se explicar isso, né? Por que eu não me experimento enquanto um ser pleno? Isso na Índia se chama avidya. Isso é a ignorância primordial. E dentro dessa perspectiva da psicologia hindu, se considera que todas as doenças, todas, psicológicas, emocionais, físicas, sociais, né, elas têm uma origem direta ou indireta da doença primordial que é a ignorância de quem eu sou. Então, olha a necessidade da gente dar para a gente. O quê? Não alimento para um vazio sem fundo, que a gente ainda acredita que tem, que a gente ainda experimenta emocionalmente, porque essa crença está tão instaurada que a gente sente esse vazio, embora ele não exista. Porque o campo mórfico, né, o registro acástico planetário, está impregnado dessa informação de que a gente nasce pecador e culpado, de que a gente é fundamentalmente um ser que não é e que não tem, e que tem uma vida, né, segundo a religião vigente, para poder construir um ser digno de ser aceito por Deus, que também não está aqui, né, ele fez tudo, foi embora, e Satanás ficou aqui fungando no seu cangote, tentando te levar para o quinto dos infernos. A vida fica muito pesada desse jeito. Esse peso, embora muitos de nós riam, a gente não acredita mais nisso, mas a gente ainda funciona muito dentro dessa premissa. Muito. Porque isso é muito pesado. E esse peso está na estrutura da nossa
perdão a redundância, da nossa estrutura sistêmica. Está lá. Provavelmente no DNA também, porque 2000 anos é muito tempo. Então, assim, eu acho que o papo é esse, né? Joguei essas titicas de luz aqui no ventilador, e isso dá pano para manga, isso dá congressos, né? Papos imensos, né? Mas eu acho bacana a gente pensar sobre isso, né? Para que a gente deixe de ser escravo, mendigo, para que a gente se recuse a aceitar pouco, para que a gente se recuse a aceitar aquilo que não preenche, para que a gente pare de alimentar o buraco sem fundo do nosso vazio e a gente comece a olhar para a gente, né? Eu tinha um professor também que falava uma coisa tão bacana, ele dizia que o buscador deveria aprender a desenvolver e integrar coragem e humildade. Ele dizia que só humildade você pode escorregar para subserviência, para baixa autoestima, para depressão. E só coragem você pode escorregar para arrogância, para prepotência. Então, desenvolver e integrar coragem e humildade, isso é muito Mahatma Gandhi. Talvez seja um pressuposto importante para a gente começar esse processo de tirar os nossos tentáculos da onde a gente ancorou para poder obter e recolher esses tentáculos para dentro e dar para a gente e preencher a gente e realizando, entendendo, experienciando minimamente essa plenitude interna. É melhor a gente dar migalha para a gente de consciência do que ficar aceitando migalha do outro. Porque migalha do outro, quando deixa de pingar no nosso prato, a gente pira. Mas com a gente não. Cada migalha que a gente dá de consciência, de autoconhecimento, de expansão, de profundidade, né, de consciência, vai agregando, vai somando, vai aumentando. Não tem perigo nenhum. O perigo é ir procurar isso fora. Então, quando eu dou para mim, aí eu posso estabelecer uma dinâmica de dar e receber saudável. Porque eu não espero nada. Aí eu não preciso fazer escambos contra mim, como a gente acaba sempre fazendo. Beleza, gente? Então, eu estou aqui. Claro, eu queria falar algumas coisas. Primeiro, eu queria falar do curso de formação de alinhamento energético, que eu já dou há 20 anos por todo o Brasil. E no Carnaval, há 12 anos, eu faço o único curso residente e imersivo do ano. Aqui em Partido Alferes, do estado do Rio, aqui que eu digo é perto, eu moro mais ou menos perto. Num espaço que chama Monte Caruná, era o antigo Espaço Palmares, um espaço de primeiro mundo, no alto da montanha, instalações maravilhosas, um lugar lindíssimo, plena natureza, uma culinária absurda, um salão de trabalho com 360 de janelão dando para o vale. 9 dias durante o Carnaval, de uma terapia fantástica, tanto se você quer se tornar terapeuta, quanto se você quer fazer transição de carreira, quanto se você já é terapeuta e quer agregar uma terapia muito potente, muito eficiente no acesso ao psiquismo, ao inconsciente. Ainda que você não vá trabalhar, isso é uma coisa importante, muita gente me pergunta, e se eu não quiser trabalhar com essa técnica? Tem muita gente que vai fazer o curso para o treinamento do canal sensitivo. Tem muito psicólogo, por exemplo, que faz o curso e não atende com alinhamento, mas utiliza a educação e o desenvolvimento da sensitividade que o curso proporciona para agregar no seu trabalho como psicólogo. E tem muita gente que faz o curso sem nenhuma intenção de ser terapeuta, só para passar pelos 9 dias de processo terapêutico. Muita gente faz o curso com esse objetivo de, para si, sabe, se dar, olha só para se dar. Dá uma olhadinha
na minha bio. Ainda tem vaga no lote de pré-venda que está com descontão. Quando virar janeiro já vai aumentar um pouco mais. E aí quando virar fevereiro vem o preço cheio, né? Que é o preço original. Tá bom? Sempre também falando que eu estou dando gratuitamente, né? Distribuindo os meus 3 e-books. É só você entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, e-mail, pelo Instagram, Facebook, pelo inbox. Eu mando para você os meus e-books gratuitamente, tá bom? Também estou no YouTube, eu tenho canais de vídeo no YouTube, tenho canal de podcast no Spotify e na Apple, tá bom? Que mais? E a minha música também está aí no Spotify e no YouTube. Músicas relevantes com temas de ecologia, de espiritualidade, de terapia, tá? É só botar Hernani Fornari no Google que você me acha aí por todos os lugares, tá bom? Então, um grande abraço para vocês. Obrigado aí a quem esteve por aqui, né? Esse vídeo, para quem chegou agora, amanhã vai estar no meu canal de vídeos do YouTube, o podcast vai estar no Spotify. E quinta-feira que vem, mais um Jogando Conversa Dentro com outro tema relevante, bacana, tá bom? Um abraço para vocês, um bom fim de semana.